vamos começar a nossa aula, primeiro com a oração aqui, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, que nos ensine nessa manhã. Já fomos tão alimentados, né? E que o Senhor continue a falar aqui conosco, certo? Vamos orar. Santo Deus, eterno Deus, te louvamos, Pai, por essa oportunidade de meditarmos, Senhor, nas profundezas, na profundidade da Tua Palavra e termos alicerces sólidos, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, porque queremos ter o nosso pensamento cativo ao Senhor, nossa mente moldada pela Tua Palavra, Senhor. Queremos aprender e ser uma geração de cristãos que pensam biblicamente, que vivem pautados na nossa única regra de fé e prática, que é a Tua Palavra, Senhor. Nos ajuda aqui, nos auxilia, para a glória e honra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Vamos abrir, então, a nossa aula. Está chegando aí o controle famoso. Não? O que aconteceu? Vou abrir. Ah, verdade, Daniel, foi mal. Aí eu boto como? Mudar o acesso aqui, é isso? O que eu faço? Mexe aí pra mim. Ou então eu entro lá no Drive e faço compartilhar. Ah, gerenciar compartilhamento. Isso. Não, mas eu já dei. Você já compartilhou. Acabei de dar. É porque eu tenho que botar. Todo mundo com esse link pode, né? Qualquer pessoa com o link. Pronto, agora acho que vai. Bom, queridos, enquanto está abrindo aí, hoje eu quero já iniciar mais um aspecto dessa nossa análise sobre essa visão de mundo que a gente tem aqui se esforçado por delinear os contornos dela, que é a visão de mundo romântica. Mais um aspecto dessa heresia, mais uma faceta da visão de mundo romântica, que configura essa visão de mundo como uma visão de mundo que é herética, que é uma forma de heresia, que se contrapõe à verdade das Escrituras. Por que que o romantismo é uma heresia? Hoje eu quero ver mais um aspecto, não está indo aqui. Hoje eu quero ver com você, vê se está ligado. Esse negócio de tecnologia, bom mesmo era a vida primitiva, lá na mata, né? Não. Então, a cosmovisão, vamos entrar nesse assunto novo. A cosmovisão romântica, ou a visão de mundo, cosmovisão, a visão de mundo romântica, nega, olha por que ela é heresia também, porque ela nega a verdade, ela nega a própria verdade e rejeita a confessionalidade. A cosmovisão romântica nega a verdade e rejeita ou nega também a confessionalidade. Ora, somos uma igreja confessional, temos os nossos símbolos de fé, temos a nossa confissão. Qual é a confissão que rege a Igreja Presbiteriana do Brasil, meus irmãos? Digam aí para mim. Confissão de fé de Westminster. Nós somos uma igreja confessional. E o romantismo, em sua essência, a essência da doutrina, se a gente pode colocar assim, ou do ensinamento, da forma de ver o mundo
romântica nega a confessionalidade, vê a confessionalidade como algo ruim, enquanto que a gente vê como algo extremamente positivo. Certo? E eu quero meditar um pouco mais sobre esse aspecto da confessionalidade nas próximas aulas. Mas hoje eu quero ver esse primeiro aspecto aí. A cosmovisão romântica nega a própria verdade, a existência da verdade. Ou o que ele chama de verdade é diferente do que a gente e a Bíblia chama de verdade. Vamos pensar sobre isso então. Vamos lá. O que é a verdade? Palavra. Qual palavra? Palavra de Deus. É a palavra de Maomé? A palavra de Confúcio? A palavra é a palavra de Deus? Vamos lá, mas de forma bem abrangente. Como você definiria a verdade? Veja, essa não é uma pergunta minha. É minha também. Mas quando a gente entra nessa seara de definir a verdade, essa é uma pergunta e essa é uma tentativa de definir isso, que por toda a história da humanidade as pessoas têm se deparado com ela. Os filósofos tentam responder desde a antiguidade, desde a Grécia Antiga. Em todas as culturas, as pessoas tentam muitas vezes definir o que é a verdade. O que é ser verdadeiro? O que é que significa ser verdadeiro? Vamos lá, quero insistir nessa pergunta. O que é a verdade? Gustavo já deu uma direção de resposta aqui, mas de forma mais abrangente, o que é que a gente poderia falar mais? Tem muita coisa aí nessa resposta. Veja o que ele disse, ó. Fatos, olha as palavras. Fatos, concretos. O que seria o contrário disso seria o quê? Coisas abstratas. A verdade não é abstrata, então. É concreta. O verdadeiro é o que é real? Olha esse outro raciocínio. Não é o que eu desejaria que fosse, é o que de fato é. Isso é uma cadeira? Isso aqui é uma cadeira. Sim? E se a pessoa não usar isso como cadeira? E se numa brincadeira, a criançada estiver brincando lá, e isso aqui for uma muralha de uma fortaleza? Uma muralha. Hã? Depende da cosmovisão. Explica melhor isso aí, Sofia. Por que você fala isso? Então você disse, então veja se eu entendi sua fala. Os caminhos do Senhor são a verdade. Você igualou, né, aí na sua resposta. Mas há pessoas que não consideram que os caminhos do Senhor são verdade. Outras pessoas dizem que a verdade é outra coisa. E aí, como é que a gente resolve esse impasse? A definição de verdade depende da pessoa que afirma essa verdade. Tipo assim, uma coisa é verdade para mim, para Gustavo é outra coisa, para Damaris é outra coisa. Você assustou agora. Para Damaris é outra, a verdade é outra coisa. Para o budista é outra. Para o esotérico é outra. Para o católico é outra. Existem várias verdades?
Veja a força dessa palavra aí. A verdade, ela é absoluta. Ela não é, o contrário disso seria relativa. A verdade não é relativa. Biblicamente falando, de acordo com a cosmovisão bíblica, a verdade ela não é relativa, ela não está em relação de um agente com o outro. Para mim é assim. A minha relação com esse objeto me mostra que isso é verdadeiro. Mas a sua relação com o objeto, se for outra, isso aqui que é verdade para mim pode deixar de ser para você, você ter outra verdade. Isso aí se chama relativismo. O relativismo, ele está alicerçado no subjetivismo, naquilo que é para a pessoa, ou de acordo com a percepção que a pessoa tem da realidade. Ou seja, o relativismo ele está baseado naquilo que é o mundo interior do sujeito que percebe. E não está fora da pessoa. Mas quando a gente diz que a verdade é algo absoluto, nós estamos dizendo que a verdade ela é um fato, ela é concreta e ela está fora de mim. Ela independe de mim para ser verdade ou não. Ela simplesmente é. Como alguém falou aqui, acho que foi Gustavo, ou foi Daniel. É aquilo que simplesmente é. Quem foi que levantou a mão que ia falar? Rafa. Sim. Sim. Fla-flu. Flutuando no fla-flu. É. Sim. Em outras palavras, Rafael está dizendo que a verdade ela é concreta, ela é absoluta e ela é revelada de cima para baixo, ou de alguém externo ao ser humano para nós. Tem uma história que certamente vários aqui já viram essa história, eu já conversei sobre isso lá em casa também. Você deve conhecer aquela história dos cegos e do elefante. Você já ouviu essa analogia? Então veja, conta-se que essa história ela também pode ser usada ali de várias maneiras, mas eu acho que ela tem lições que a gente pode extrair de importantes. Então imagina que aqui tivesse um elefante, certo? Um elefante aqui. E aí tem alguns cegos que estão próximos a esse elefante, mas todos eles são cegos. Se eles são cegos, o sentido, um dos órgãos dos sentidos, um dos órgãos que serve para a nossa percepção da realidade, está completamente prejudicado, que é a visão. Eles são cegos, ok? E aí eles estão próximos a esse elefante. Só que está aqui, o ceguinho aqui, está apalpando aqui a barriga do elefante. O outro ficou perto do rabo do elefante, segurou assim o rabo do elefante. O outro está na tromba do elefante. Pegou aqui a tromba do elefante. E aí, eles começam a conversar. Pergunta-se a eles, o que é isso? Uma definição. O que é isso que vocês estão diante de vocês aí? O que está lá no rabinho, ele fala assim, isso aqui é um espanador. Isso é um espanador. O outro vai dizer, isso aqui é uma parede. Está na barriga. Né? O outro vai dizer assim, isso aqui é uma mangueira de água. Certo? E aí a gente poderia incrementar mais essa metáfora, né? Mas veja, o elefante vai deixar de ser elefante porque
o cego, veja, ele é cego. Ele está percebendo aquilo ali como um espanador. Ele não vai virar espanador porque o cego disse que ele é espanador. Muito embora muitas pessoas na nossa sociedade estão propondo exatamente isso. As palavras mudarem as coisas. Tem um filósofo muito difundido nas universidades brasileiras, principalmente nos cursos de humanas, chamado Michel Foucault, que ele tem um livro que tem esse nome, As Palavras e as Coisas. Tem um outro livro chamado A Arqueologia do Saber. E uma das principais ideias que Foucault defende ali é que a linguagem muda a coisa. Se você vai mudando a linguagem, as coisas mudam também. Certo? Ou seja, a existência determina a essência. Mas nós não acreditamos assim, né? Então, fechando esse parênteses, como é que a gente resolve, então, esse dilema dos cegos? Porque eles têm convicção. Para eles, ao que aparenta para eles, de acordo com os recursos que eles têm sensoriais, é plena verdade para ele. E não deixa de ter um aspecto de semelhança com a realidade, né? Cada um está dizendo uma coisa que é semelhante à realidade, mas não é a realidade completa. Como é que a gente resolve esse impasse? Se alguém de fora, e somente se isso acontecer, alguém de fora a esse círculo aí, que não seja um cego, ele vier e disser, é um elefante. Ou se o próprio elefante, mas ainda assim seria uma criatura, e talvez a percepção que ele tenha de si mesmo, como tantas vezes acontece conosco, seres humanos, a percepção que eu tenho de mim mesmo é falsa. Sim. O nosso Deus se revelou, né? Isso. Mas como ele é um ser criado, né? E Deus, por definição, nosso Deus é espírito. Então, ele é de outra natureza. Ele é transcendente. Então, a revelação bíblica, ela é... o cristianismo é uma religião da revelação. Nós cremos na revelação de Deus. A verdade, ela foi revelada pelo Deus pessoal, transcendente, absoluto, onipotente, onisciente, onipresente. Isso. Isso. E ele não precisa se definir, né? Ele é o que ele é. Simplesmente ele é. E cabe ao ser humano aceitar isso. Aceitar essa revelação. É aí onde a rebelião do coração humano, incrédulo, ela entra. Porque o ser humano não aceita estar nesse papel totalmente secundário, dependente de um Deus que se revela. A gente vai meditar um pouco mais sobre isso hoje. Isso. Conhecer as coisas. Isso. Mas Sim. Mas na arrogância humana, o ser humano ele se arvora a dizer que ele sabe o que são as coisas. E ele define as coisas. Se ele tem um pouquinho mais de estudo, né, é a vanglória do ser humano. Tem um pouquinho mais de estudo acadêmico, científico, né? E hoje a nossa sociedade valida muito as coisas de acordo com essas autoridades científicas. Então, ou autoridades nas diversas áreas, não, porque a autoridade diz. Então o cara ele acha que o método científico é capaz de definir o que as coisas são ou definir a verdade. E que só é verdade aquilo que pode ser explicado, comprovado num laboratório, comprovado cientificamente. Acontece que quando você entra nas realidades espirituais,
elas não podem ser comprovadas assim. Elas são reais, elas são realidades. Como é que por exemplo, como é que a gente vai provar que é um fato que o ser humano tem alma? Dá para provar isso por um experimento científico? Você já viu a alma? Já viu alguma alma de alguém? Espero que não. Dá para provar que a alma é uma verdade, é um fato? Não. É irracional você acreditar que a gente tem alma? Não. É racional. É uma verdade racional. Porém, essa verdade ela não pode ser acessada pelos sentidos. Muito menos por um experimento do método científico. Mas é tão realidade, ou o mundo espiritual ele é mais real do que essa cadeira aqui. Do que a matéria. É verdadeiro, é real. Mas não pode ser comprovado pelas percepções do ser humano. Sim. Seguidores cegos, né, daquilo ali, daquela causa, né? Verdade. Oi. E somente isso, né? Isso. É uma falácia. Exatamente. Nada é neutro, né? É uma visão de mundo. Aí veja, pensando nisso, vamos entrar nessa discussão sobre a verdade por uma outra portinha, certo? Veja, essa autora aí, ela é da antropologia. E aí ela discute, é um livro que está tratando ali o que pensando em produtos, né? Você tem um produto que é original e você tem um produto que não é original, que é falsier. Lembra dessa ideia do falsier, né? Pirata, certo? Então veja, nesse livro se discute esse conceito de verdade e o conceito do que é autêntico, que é outra palavrinha aí, que é muito preciosa para a visão de mundo romântica, que dialoga com o conceito de verdade. Você percebe isso? O que é autêntico, o que é verdadeiro. Veja, conceito de autêntico, o que é uma coisa autêntica? Na linguagem cotidiana, utilizamos o adjetivo autêntico para qualificar o indivíduo espontâneo. Quando a gente diz assim, fulaninho é uma pessoa muito verdadeira, ela diz as coisas na lata, ela é espontânea, simplesmente sai, né? A gente diz que essa pessoa é uma pessoa verdadeira, porque ela é autêntica, espontânea, ou seja, que não apresenta aos outros uma imagem diferente do que ela realmente é. A gente não diz que essa pessoa é autêntica, que ela é uma pessoa verdadeira. O oposto disso seria o hipócrita, dissimulado, né? Juridicamente, o adjetivo autêntico aplica-se a qualificar os profissionais, tabeliães, magistrados, competentes a autenticar documentos e cópias. Se o documento é verdadeiro, você vai lá no cartório e você autentica, né? Autentica o documento. Ou aquela cópia é uma cópia verídica. Olha essa outra palavra, verídico, né? Comprovando assim a sua veracidade. Ainda nessa seara, autêntico é aquilo que se pode dar fé, ou seja, que é legítimo, legalmente verificado. Podemos, portanto, listar como sinônimos alguns sinônimos.
fidedigno, legítimo, verídico e também verdadeiro. Os românticos, por sua vez, né, a gente já tem falado um pouco sobre isso aqui, eles eram muito avessos, antipáticos à falsificação, à serialidade, certo? Veja, essa ideia da serialidade também, a gente aplica nisso. Você ter vamos dizer, Outro dia eu lembrei, eu vim com uma camisa que alguém viu que era da Riachuelo, não, como é que é? Da Renner, né? Você compra uma camisa na Renner, você encontra 10 pessoas com a mesma camisa. É serial, em série, foi produzido em série. É diferente de você ir lá no alfaiate, mandar fazer uma camisa que só tem ela. Ela é exclusiva, autêntica, né? Os românticos, eles tinham aversão àquilo que é serial, produzido em série, né? Porque é industrializado, porque entra ali numa esteira da máquina e vai sair vários iguais. Então é muito artificial, né? É muito igual a todo mundo. É igual. Eu preciso ser mais autêntico, eu preciso ser eu mesmo. Então essa ideia de que é mais valoroso quando eu sou eu mesmo, quando eu não imito ninguém, ela é muito típica do pensamento romântico. Você vê isso na nossa sociedade? Essa aversão à imitação, essa aversão, é como se o fato... Aí veja, na Bíblia, Paulo diz assim, me imitem, enquanto eu imito a Cristo. A lógica do discipulado pressupõe a imitação. Mas na visão romântica, o que vale mesmo é você ser autêntico. Certo? Então é por essa linha que eles seguem. Eles são contrários ao artificialismo, à hipocrisia. Então por isso que eles eram contra as regras sociais, as regras de etiqueta, as boas maneiras, a tradição, aos costumes que você vai seguindo ali numa sociedade. Então, o conto romântico, os romances românticos, eram aqueles que o herói, ele abandonava todas as convenções sociais, que todo mundo faz igual, e ele queria ser o diferentão. Então ele saía numa aventura para viver aquilo que o coração dele está pedindo. Ele se lança ao desconhecido. Lembra aquela pintura do Gaspar Friedrich, que ele está olhando assim para aquela imensidão, aquele mar de névoa. Então é o cara que pula ali dentro, ele não sabe o que é que vai acontecer depois. Mas para o romântico é melhor você mergulhar numa aventura do que você viver nessa mesmice, nesse tédio burguês. Essa é a visão romântica. Então, por isso eles eram afeitos à rusticidade, aquilo que é rústico, à vida natural, à autenticidade, à integralidade. Buscavam o genuíno, o confiável, o verdadeiro. Veja, essa busca, ela é totalmente errada? Ela é condenável? Buscar o que é verdadeiro? Não. Mas veja, é muito sutil, não é? Confunde a gente. É muito difícil desmontar esse pensamento. Por isso que é o perigo da heresia. Porque soa muito como verdade. E tem elementos de verdade. Nesse sentido, todos nós temos um pouquinho de românticos. Nessa busca pela verdade, por descobrir o que é verdadeiro, por ser contra a hipocrisia, Jesus era contra a hipocrisia. E a gente também deve ser. Mas a resposta que o romântico dá, ela não é a mesma que a Bíblia dá. E é aí que a gente tem que estar atento. Isso. Isso. E que só pelo fato de ser serial, eles rotulavam como hipócrita. A Bíblia não diz isso.
a verdade é o que você sente. Essa é a proposta romântica. É o que eu sinto que é verdade. A gente vai compreender melhor isso. Então veja, esse autor, Colin Campbell, ele tem vários livros que discutem o romantismo. Não é cristão, é um sociólogo também. E aí ele fala assim, que o romantismo ele é uma teodiceia da vida individual. Certo? Esse individualismo. O romântico, por natureza, ele era individualista. Ele era muito ligado ao mundo interior. Certo? A esse mundo interior. É aquele cara que... É aquela história que nem acontece tanta coisa. Já viu aqueles filmes que o enredo, ele nem tem tantos fatos que acontecem, mas o drama é mais um drama interno. Não é uma guerra fora da pessoa. É uma luta interna, uma luta interior. Geralmente os romances dessa época, lá do final do século do 18 para o 19, eram esses dramas internos, psicológicos e tal. Então o romantismo é essa teodiceia da vida interior, é a tendência para os indivíduos se retirarem para um misticismo introvertido. Essa é muito a pegada romântica. O romantismo equiparou a estética e a ética, usando o conceito de gosto para unir essas duas coisas, certo? Então, surge ali no século XVIII, no século XIX, a ideia essa noção de gosto, certo? Do homem de gosto. O homem de gosto é aquela pessoa que, espontaneamente, ele tem uma certa afeição por coisas que são de bom gosto. Essa própria ideia de gosto. E a gente tem até essa frase, né, essa máxima. Gosto não se discute. Então entra tudo no campo do relativismo. Certo? Mas a gente tem algumas figuras na sociedade que são figuras que dominam e chancelam o que é rotulado como de bom gosto. A gente não tem isso? Os estilistas, as influencers, os especialistas na arte, os especialistas da gastronomia. Então, existem as pessoas que ditam o gosto, que ditam a moda. E aí, muita gente vai seguindo aqueles padrões ali, padrões de gosto. Essas pessoas, elas vão se tornando o que os românticos chamavam lá, os gênios, essa figura do gênio, o gênio da arte, que é quase a figura do xamã, é quase a figura do feiticeiro, que tem uma ligação mística com o outro lado, e ele determina o que é a verdade, o que é a realidade. Essa é a figura do gosto, do homem de gosto romântico. É bem mais complexo do que isso aqui que eu estou conseguindo explicar, gente, mas também a gente teria uma aula aqui de sociologia e de literatura, não é esse o nosso foco, tá? Então veja, o dom das lágrimas, por exemplo, é uma prova da excelência e sublimidade da natureza. Então, nos livros, nas histórias, nas narrativas românticas, aquela pessoa que ela era tão sensível, ela tinha sensibilidade à flor da pele, que se ela olhasse assim um pôr do sol bonito, ela era capaz de ir às lágrimas. Essa pessoa que tem esse tipo de sensibilidade era exatamente essa figura do homem de gosto. É uma pessoa que ela sabe reconhecer o que é bonito. Ela sabe reconhecer quando a coisa é genuína, ao ponto de chorar. É autêntico demais isso. Esse é o espírito romântico, que chancela se uma coisa é verdadeira ou não, se uma coisa é falsa ou não. Tá muito vago isso aqui, gente? Ou tá dando para acompanhar? Então veja, esse dom da lágrima, de você chegar ao ponto de chorar, expressar as suas emoções, quer dizer que você é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa tão espontânea que você está sendo verdadeiro naquilo ali. É uma prova de bondade. Será que, já antecipando aqui, será que isso passou para o mundo evangélico também?
Você está percebendo onde é que eu estou querendo chegar? Veja, às vezes a gente cria essas neuroses, né, evangélicas. Deus falou tanto comigo que eu até chorei. Aí, quem chora, quem se arrepiou, né? Quem saiu emocionalmente mexido, a gente começa a acreditar que essa pessoa é mais crente, e tem gente que entra em neura porque não consegue chorar, porque tem gente que é assim, tem gente que não chora. Eu mesmo sou chorão, vocês sabem. Mas tem gente que não é perfil. E essa pessoa não é menos crente do que quem é chorão, nem quem é chorão é mais crente do que quem não é. Mas a gente tem essas ideias no nosso meio evangélico. Da onde veio isso? Romantismo. Eita, nem sabia, mas veio. Né? A tendência de julgar a alma de um homem pelo grau de emoção que se apresentava. Isso não começa na esfera religiosa. Isso começa no campo das artes, isso começa no julgamento ali da literatura, isso começa nas cortes elisabetanas, lá da Europa, né? Quando aquelas senhoras estavam lá apreciando a tapeçaria. Oh, mas Dona Fulana, ela é uma senhora assim, de muito bom gosto, né? Ela sabe apreciar o que é verdadeiramente belo. Ela sabe diferenciar uma joia verdadeira de uma falsa, né? Esse bom gosto musical, enfim, começa nesse campo da estética, mas aí, aos pouquinhos, vai havendo uma sobreposição da estética com a ética. O que é belo vai se tornando também bom, pelo fato de ser belo, certo? O verdadeiro identifica-se com o original, com o autêntico e ainda com o natural, na visão romântica. E opõe-se à cópia, opõe-se à imitação, opõe-se à réplica, ao artificial, ao postiço, é outra palavrinha, bem como ao não espontâneo, ao que é encenado. Então, para o bom romântico, e até hoje isso está na nossa sociedade também, dentro e fora da igreja, tudo aquilo que é encenado é artificial e é negativo só por isso. Então, aquele exemplo que eu dei numa outra aula aqui, tipo assim, vai ter um jantar, né? Como a gente diz aqui na igreja, quem é que tem a prioridade? As crianças, os idosos, as idosas, né? As mulheres, depois vem a macharada. Isso é um costume social. Certo? Que a gente herdou e que a gente está imitando, né? Então, esses costumes, essas regras sociais, elas eram antipatizadas pelos românticos. Quer falar? Fala mais alto para a galera. A igreja presbiteriana é fria. Sim. Ainda ontem eu peguei um Uber e aí a conversa foi assim, que ele é de uma igreja pentecostal, mas ele comentando assim que a verdadeira culto mesmo espiritual, bíblico, ele dizendo assim como uma coisa boa. Momentos que o pregador está lá, ele preparou, aí o cara, ele dizendo assim, desculpa gente, é que é engraçado isso. Ele falando assim, que a pessoa se preparou, aí preparou o sermão. Mas na hora, ele disse, eu não posso pregar isso, porque o Espírito Santo está me dizendo para pregar outra coisa. Isso aí é o ápice da espiritualidade. Tem nada, é a coisa mais espiritual para essa vertente. Você percebe? Ao mesmo tempo, aí eu estava pensando aqui, poxa, e não é espiritual você abrir dicionário de grego, de hebraico, fazer a exegese, passar
1, 2, 3 semanas estudando aquele sermão, lendo o livro lá do contexto da época, da intenção original, abrindo confissão de fé, catecismo, isso, aquilo, acessando o livro de história da igreja, lendo comentarista tal, comentarista tal, comentarista tal, comparando, vendo no original. Isso não é espiritual. Isso é muito sério. E isso afeta muito a minha e a sua devocional diária. Porque a gente fez esse divórcio entre razão e espiritualidade. Porque a gente acha que, eu já ouvi gente dizendo assim, não, Bíblia de Genebra não presta. Bíblia comentada eu não gosto, eu só gosto de Bíblia que não tem comentário nenhum. Porque aí o Espírito Santo fala direto comigo. Como se você lê um comentário de um teólogo, de homens crentes santos que debaixo de oração, guiados pelo Espírito Santo, estudaram bastante, se aprofundaram em coisas que eu não me aprofundei. A gente ouviu isso aqui na pregação hoje. Eu não me basto, eu não conheço tudo. Tem outros irmãos, tem a tradição da igreja, que outros estudaram, e isso tem muito valor. Aí a gente entra nessa seara mística, validando a experiência sensorial e mística que eu tenho. Isso não é bíblico, isso é romântico. Sim. E a interpretação válida é essa que a igreja, ao longo dos séculos, sempre concordou. Não é novidade. Não é Deus falou comigo hoje. Não sou eu, de acordo, porque durante uma fase da minha vida, confessando aqui uma parte autobiográfica, era assim, dependendo do que eu estava passando hoje, eu entendia o texto de determinada forma. Amanhã já era de outro jeito. Porque depende a verdade que está no leitor. A verdade não está no leitor. A verdade está fora do leitor. A verdade é absoluta, é concreta, é um fato incontestável, inegável, real. Fora do leitor. Porque esse leitor aqui é totalmente estragado. Esse leitor aqui é o cego da história. A verdade não está em quem lê. A verdade está fora de quem lê. E nem está em nenhum ser humano. Ela é revelada de Deus para os homens. Porque senão, quem garante que o que o muçulmano diz não é mais verdade do que o cristão diz? Tem um que garante. E ele não é ser humano. Ele é o Criador e nós somos apenas criaturas. Então, a verdade bíblica, ela põe o ser humano onde ele nunca deveria ter saído. Nós somos apenas criaturas limitadas, carentes da graça de Deus para conhecer a verdade. E aí, indo adiante, na segunda metade do século XVII, começa a haver essa crescente valorização do sentimento. E isso vai afetando mesmo o desenvolvimento da história da igreja. Então veja, logo após a reforma, Calvino ele defendia algumas coisas. Mas os discípulos de Calvino e os discípulos desses discípulos, isso vai afrouxando um pouco mais a mensagem, até deturpando, assim como aconteceu no luteranismo também. Então veja, a partir do século XVII ali, e um pouco mais depois, do puritanismo calvinista, a história da igreja vai vendo que muitos vão derivando aí para um arminianismo muito mais sentimentalista. E aí, se você gosta de história da igreja, você vai ver ali alguns movimentos, como o metodismo, John Wesley, que ali inicia o movimento evangélico, metodismo. O pietismo, que estava muito junto ali, que tem todo esse discurso que a gente ouviu hoje na mensagem aqui. Cristianismo é vida. Isso é bem pietista.
Mais do que doutrina, o importante é a vida. Não existe vida sem doutrina, meu irmão. Mas essas ideias, elas começam ali, às vezes, com uma boa intenção, certo? E é justo a gente dizer isso, para combater alguns excessos de academicismo vazio, frio, hipócrita. Eles queriam valorizar a piedade prática, mas terminava querendo resolver uma coisa, abrindo uma porta que eles não conseguiam fechar. Pietismo, o movimento evangélico. Então, entre 1660 e 1760, as classes médias reinterpretaram o protestantismo numa base mais sentimental do que calvinista. E começam a rotular o calvinismo de uma religião muito negativa, muito radical e fria. Enquanto que a verdadeira piedade é essa piedade mais mística, mais sensorial, mais sentimental. Ok? Uma versão emocionalista da doutrina calvinista dos sinais e o culto da benevolência e da melancolia. Então era aquela coisa assim, às vezes, alguns cristãos ficavam assim, ok, eu acredito na predestinação, mas como é que eu sei que eu sou predestinado? Como é que eu tenho certeza que eu sou um predestinado? Você já pensou essas coisas? Como é que eu tenho certeza que eu realmente sou um dos eleitos? Aí começa a nascer dentro da igreja, de algumas vertentes da igreja, algumas ideias do tipo, se você é uma pessoa que se compadece do próximo, às vezes até ao ponto de chorar, isso é um sinal de que você é um eleito. Se você, ao ouvir uma verdade bíblica, né, você sente aquilo ali no teu ser, sentimento, isso é um sinal de que você é um crente verdadeiro. Percebe? Entendem essas ideias? Isso não deixou de existir não na nossa época, tá? Mas isso tem o seu nascimento ali, nessa hipervalorização do sentimento. Então veja, fora da igreja, o romantismo estava pregando isso na cultura. Essas ideias vão sendo absorvidas pelos cristãos, que vão aplicando elas na teologia e na vida da igreja. Essa é a visão romântica. Essa ideia da sensibilidade, né? É uma qualidade pessoal admirada e louvada. Para o romântico, a sensibilidade é uma virtude, é um ideal de caráter. Uma suscetibilidade a sentimentos ternos, basicamente demonstrada por uma exibição de lágrimas. Então, essa aptidão empática, né? Empatia, é a grande palavra, uma das palavras da moda hoje. Você demonstrar empatia, certo? Isso é muito valorizado na visão romântica. A exibição das emoções torna-se, então, uma busca por convencer os outros. Veja bem isso. É uma busca de você convencer os outros e até convencer a você mesmo de que você é um crente verdadeiro, de que você é um crente autêntico, de que você é uma pessoa boa. Muitas vezes a gente entra nessa falácia de querer, pelos nossos sentimentos que a gente consegue demonstrar, convencer ao nosso próprio coração que a gente é crente de verdade. Certo? Isso é falacioso, isso aí vem dessa visão romântica. Para os românticos da contracultura, né, os verdadeiros revolucionários concentram-se em destruir sistemas de crenças, valores e atitudes que eles internalizaram, sendo a verdadeira revolução aquela que ocorre no interior da pessoa. Então veja, diferente daqueles revolucionários que pegam em armas para destruir o sistema político, as convenções sociais, etc. e tal, as estruturas, o romântico ele quer destruir essas estruturas que você já internalizou, certo? Então, vou tentar dar um exemplo bem rasteiro aqui. É aquela ideia de que o feminismo, ele não só está fora de você, mas as próprias mulheres já internalizaram essa visão machista da sociedade. Então, elas têm que quebrar, desconstruir isso primeiro dentro de si e depois nas estruturas da sociedade. Você já viu ideias assim? Né?
ou de que a própria sujeição a esses padrões, essas normas da sociedade, ela está dentro de você. Você já se submete a elas porque você já está domesticado. Racismo estrutural, todas essas ideias têm essa raiz aí. Se você não pode mudar a sociedade corrompida, mudar as leis, mudar as estruturas, pelo menos mude a si mesmo. A ideia é basicamente essa. Os movimentos de contracultura dos anos 60, 1960, eles tinham essa ideia. O movimento hippie, a ideia era mudar primeiro a si. Muda a sua mentalidade, meu irmão. Muda a sua forma de pensar. Né? Já que não dá para mudar, porque se você mudar você, a sociedade aos poucos vai mudando. Né? Isso é muito falacioso, é um terreno muito escorregadio, né? Então, a grande ideia que está por trás é, se eu sinto, se é sincero, se é espontâneo, então é verdadeiro. Isso não bate com a visão bíblica. O romantismo é essa obsessão pelo eu verdadeiro, pelo verdadeiro eu. A falácia de que coragem é você assumir o seu verdadeiro eu. Né? Isso é tão pernicioso. Não é? Qual é a grande expressão de coragem na sociedade contemporânea? É você ser você mesmo. Se eu for me abrir para ser eu mesmo, o que é que vai sair? Se eu sou uma pessoa totalmente estragada pelo pecado, se eu for dar vazão a tudo isso que eu realmente sou, isso é uma coisa boa? Não. Mas no contemporâneo, essa coragem de você expressar o seu verdadeiro eu é a grande virtude, porque é a pessoa que está sendo autêntica. Certo? Mas veja, olha o que a palavra de Deus diz. Aí agora eu mudei a cor aqui, é o verde, tá? Veja. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente começou com essa pergunta. O que é a verdade? Na Bíblia, a verdade é uma pessoa. A Bíblia define o que é a verdade. Primeiro, a verdade é uma pessoa. Cristo é a verdade. O próprio Cristo, ele diz, eu sou a verdade. É objetivo, é fixo, não muda. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda no livro de João, e eu acho que a gente vai ter que ficar por aqui pela hora, a gente continua essa conversa na próxima aula. Jesus diz assim, na oração sacerdotal, ele diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra. Ele está se referindo aos discípulos, certo? Esses que vinham imitando ele. Jesus ora ao Pai e diz, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas, e sim, que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os em quê? Vamos ler juntos isso. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é a verdade? As pessoas hoje em dia estão patinando, completamente perdidas nessa resposta aí. Mas nós sabemos qual é a verdade, o que é a verdade. E não fui eu que disse, nem foi você. É revelada. A própria Bíblia, ela diz o que é a verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso que Jesus também diz que ele é a verdade, porque ele é o Verbo de Deus, que se fez carne. Ele é a palavra encarnada. A tua palavra é a verdade. O próprio Cristo é a verdade. A verdade ela é absoluta. Ela é a palavra de Deus.
Então, todo desprezo à doutrina é uma negação da verdade conforme revelada nas Escrituras. Não é piedade esse desprezo à doutrina. Não é piedoso. É muito mais romântico, mas piedoso, não. A verdadeira piedade, a piedade bíblica, ela ama a verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Aquilo que está aqui, revelado e que não muda. As modas passam. O meu sentimento hoje é uma coisa, daqui a 10 minutos é outra. Muda. Mas a verdade do Senhor é imutável. Ela é a palavra de Deus. É o próprio Cristo. Mas também uma coisa que... Deixa só o próximo, só para não perder esse gancho. A gente pode até aprofundar melhor na próxima. Mas também o ensino dos apóstolos, ele é a verdade. Não vai dar para a gente ver hoje, não vai dar. Porque mais para frente, Jesus diz assim, aí em João. Abra aí, querido, rapidinho, João 17. Esse mesmo texto aí. João 17, a gente vai concluir com ele. Prometo. João 17. Veja aí o verso 20. Alguém pode ler em voz alta? João 17, 20. Por intermédio da sua palavra. Então veja, a palavra de Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, certo? A palavra de Deus é a verdade. Qual era a palavra de Deus que os discípulos tinham aqui, nesse momento aqui do Evangelho de João? Qual era a palavra de Deus? O Velho Testamento, certo? Mas os escritos do Novo Testamento também são palavra de Deus. E onde é que isso está? Exatamente aqui no verso 20. Rogo também por esses que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ou seja, esses discípulos que eu estou orando agora, eles vão pregar a tua palavra. Isso é o ensino dos apóstolos, que a gente ouviu hoje aqui na pregação. O ensino dos apóstolos, que depois foi cristalizado aqui, condensado canonicamente no Novo Testamento, ele também é a palavra de Deus e, portanto, é a verdade. A tua palavra é a verdade. Que palavra? Antigo e Novo Testamento. Então, esse ensinamento de Cristo, a verdade das Escrituras, Antigo e Novo Testamento, Moisés e os profetas e os apóstolos, essa daí é a verdade, certo? A gente, desse ponto que a gente parou, a gente continua no domingo que vem, se Deus permitir.